Eu pedi para nós cantarmos de novo essa música antes de começarmos a palavra, porque o tema de hoje é mentes divididas. E essa música começa dizendo assim: não há outro como tu, amém? E o coro dela diz: és o alfa, o ômega, tudo para mim. É uma música que declara uma confiança absoluta em alguém que é único. Declara exatamente o antídoto para esse problema que nós vamos falar hoje, que são mentes divididas. Você não pode ter uma mente dividida quando você entra na presença daquele que é único, amém? Então quero trazer para vocês essa palavra. O apóstolo Lamartine pregou a respeito de mentes avançadas durante as últimas semanas, e hoje eu quero falar com você, trazer a vocês essa palavra, porque eu creio que ela está bastante conectada com aquilo que nós aprendemos nesses últimos dias, amém? Mentes divididas. Quem aqui nunca se sentiu dividido? Eu vou ler o texto primeiro. 1 Reis 18, 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Esse momento aqui é o profeta Elias, naquele momento em que ele desafia os profetas de Baal, né? Trazendo um grande confronto para o povo. E ele disse assim: olha, se Deus é Deus, então seguiu; se Baal é Deus, sigam Baal, mas vocês precisam decidir. Vocês não podem ficar em cima do muro, vocês não podem ter uma atitude dividida quando se trata de algo tão essencial na vida, né? E nós vemos então que muitas vezes nós estamos divididos. Nós nos sentimos divididos, por exemplo, entre razão e emoção. Quem nunca se sentiu assim? A sua emoção diz alguma coisa e a sua razão está lá dizendo: calma, não é desse jeito, não é? Quantas vezes nós nos sentimos divididos na nossa vida pessoal entre desejos que nós estamos percebendo que não são a vontade de Deus, não agradam a Deus. Os seus desejos estão dizendo uma coisa e a sua consciência está dizendo outra. Olha, pode parar por aí. Nós nos sentimos muitas vezes assim, divididos. Às vezes, num momento como esse aqui no culto, pensando só nas coisas eternas, no céu. E chega na segunda-feira, a gente pensando só nas coisas materiais, nas contas, e pensando como uma pessoa natural, vendo o mundo de uma perspectiva natural. No outro momento você está lendo a Bíblia e você consegue então compreender as coisas de uma maneira espiritual. Percebe quantas divisões existem na nossa vida muitas vezes? Então, todas essas coisas fazem com que a gente precise refletir, porque não é bom termos uma mente dividida. E hoje, nos nossos tempos especialmente, nós precisamos ter atenção com isso. Eu acredito que alguns temas bíblicos são mais importantes hoje do que no tempo em que eles foram escritos. O tempo que nós vivemos torna mais essencial, mais urgente que a gente entenda essas coisas, porque nós temos hoje muitas coisas competindo com as coisas espirituais, muitas coisas procurando ganhar a nossa atenção, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de encarar a vida. Existe muita competição com o mundo é cada vez mais pródigo em apresentar distrações para nós. É assim ou não é? Quantos têm dificuldade de largar o celular durante um culto? Distrações o tempo todo, distrações, coisas que fazem com que a gente se sinta dividido e não consiga se concentrar e ter um único pensamento. E diante de Deus, diante das coisas espirituais, nós não podemos de maneira alguma ter uma mente dividida, amém? Então eu quero trazer para vocês algumas verdades a respeito desse tema, a respeito de mentes divididas. Primeira coisa que eu quero dizer a você é que mentes divididas são a situação natural do homem. Se você, quando eu comecei a falar sobre isso, pensou assim: puxa, eu me sinto assim, eu realmente em muitas situações vejo que eu tenho uma mente dividida. Isso é a coisa mais natural do mundo, sabia? Não é algo que talvez aconteça com algum de vocês. Muitas vezes a gente prega sobre um tema que não atinge todo mundo. De repente eu estou pregando sobre um assunto e aquele assunto é uma mensagem de Deus para meia dúzia aqui, mas não é para todo mundo. Agora, mentes divididas, todo mundo tem que enfrentar isso. Todos nós temos essa luta, porque é a situação natural do ser humano. Não quer dizer que você vai se acomodar a isso, amém?
Nós precisamos vencer através dos recursos sobrenaturais. Nós não vamos viver no natural, amém? Mas o natural do ser humano é ter uma mente dividida. Por quê? Desde que entrou o pecado no mundo, entrou uma série de separações. O pecado trouxe uma ruptura, o pecado trouxe a divisão. O homem foi feito para viver uma vida única, unida diante do Senhor, mas o pecado trouxe esse tipo de divisão. Em primeiro lugar, o pecado trouxe a divisão entre Deus e o homem. Houve uma ruptura naquela comunhão que havia entre Deus e o homem. O pecado destruiu essa comunhão. Então a primeira divisão que aconteceu, mais essencial, entre nós e Deus. Em segundo lugar, o pecado trouxe uma divisão também entre nós e o nosso próximo. Qual foi a primeira coisa que aconteceu a partir no momento em que o pecado de Adão foi descoberto? O que é que ele disse para Deus quando ele foi justificar o seu pecado? A mulher que tu me deste. Cara de pau, né? Reclamou da mulher e reclamou de Deus também. O Senhor é que não fez direito às coisas. Então começa acusação, culpa, relacionamentos rompidos, um empurrando as coisas para o outro, ninguém querendo assumir a responsabilidade. Isso é divisão entre eu e vocês, entre você e a pessoa que você muitas vezes ama. Divisão entre nós, tudo isso por causa do pecado. E o terceiro nível da divisão, o pecado é algo tão miserável que trouxe até uma divisão interior no homem. Dividiu o homem com Deus, dividiu o homem com seu próximo e dividiu até o homem consigo mesmo. Dentro de nós mesmos, nós percebemos uma dubiedade, uma confusão. Como eu citei no início, as emoções dizendo uma coisa e a razão dizendo outra. Os desejos dizendo uma coisa, a consciência dizendo outra. E o apóstolo Paulo expressou muito bem esse sentimento quando ele disse assim: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, aquele que era tão focado, que dizia assim: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Mesmo esse, que era tão focado, percebia dentro de si uma divisão. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Não consigo ter essa unidade perfeita na minha mente. Então, enfrentar essa mente dividida é algo que todos nós vamos ter que fazer. Só que você não precisa viver no natural. O fato de eu estar dizendo que isso é o natural não significa que você vai ter que viver assim, amém? Você pode e deve ter uma mente focada em Deus, uma mente unida, uma mente sarada, curada. E é por isso que eu quero trazer essa palavra para você hoje. Romanos 12, versículo 2, nos diz exatamente isso. Diz: não vos conformeis com esse século, não vos conformeis, mas transformai-vos. Veja o texto, está aí na tela para você. Quando ele diz não vos conformeis, você não precisa tomar a forma desse mundo. E ele mostra a maneira como a gente faz isso: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da sua mente. Você pode ter uma mente renovada hoje, amém? Você pode vencer essa inclinação natural de ter uma mente dividida, e você pode ter uma vida abençoada. Ainda que seja natural, você vai vencer pelo sobrenatural no nome de Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor por isso. Ele tem transformação para a sua vida, tem renovação para a sua vida no nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero falar com você, a segunda verdade que nós aprendemos na palavra de Deus, é que mentes divididas não podem agradar a Deus. Repita comigo: mentes divididas não podem agradar a Deus. Quantos aqui gostariam de agradar a Deus hoje? Uma mente dividida não faz isso. Uma mente dividida não pode agradar a Deus. Veja o que diz, por exemplo, Josué 24, versículo 15. É um desafio muito parecido com aquele de Elias que nós lemos no início da mensagem. Josué disse assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez um desafio. Deus não vai se agradar se nós tivermos uma mente dividida. Então decidam
se lhe parece mal servir ao Senhor, então escolha o que você quer fazer. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o chamado de Deus exige um posicionamento, exige uma decisão. O texto que nós lemos no início da palavra, 1 Reis 18, 21, Elias viu o povo tão comprometido, tão corrompido. Eles, como se diz hoje em dia, existe um ditado popular para isso, que diz assim, vou acender uma vela para Deus, uma para o diabo. Já ouviu isso? Que ditado infeliz, porque um ditado é uma coisa boa, é uma maneira de transmitir uma mensagem de uma maneira clara, né? Só que fizeram um ditado para ensinar de uma maneira clara uma coisa errada. Você não deve ser dividido assim como aquele povo era. E o que o texto diz, então, 1 Reis 18, 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quanto tempo vocês vão ficar? Ora servindo a Deus, ora o diabo, ora a Deus, ora a Baal? Porque o povo se dizia servo de Deus, cria em Deus, mas também ia lá e fazia suas ofertas a Baal. Não é que uma parte do povo servia a Deus e uma parte do povo servia a Baal. Tinha gente que achava que podia servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Eles serviam a Deus, mas por via das dúvidas, vai que Deus não faça o que eu quero nesse momento, eu vou também fazer alguma coisa aqui para Baal também me servir. Eles queriam se garantir de todo lado, acender uma vela para Deus, uma para o diabo. E o povo estava tão dividido que Elias foi lá e os confrontou de maneira muito clara. É preciso decidir. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhes respondeu. Nada lhes respondeu. Engraçado que eu não costumo acrescentar coisas novas assim de última hora na mensagem, né? Mas há poucos minutos eu fui conferir meus e-mails antes de vir para cá, e eu recebi um e-mail que nem era nada espiritual, era uma propaganda de um curso que contava uma historinha, e eu quero contar essa historinha para vocês, porque se encaixa perfeitamente nisso aqui. Diz que o cidadão estava em cima de um alto muro, e desse muro ele olhava para cima e via Deus e os anjos fazendo um apelo a ele: venha para cá e seja salvo, venha para cá e receba a salvação. E ele de cima do muro olhava para baixo e ele via o diabo e os demônios. Só que o diabo e os demônios não falavam nada. E dia após dia acontecia isso. Ele olhava para cima, via Deus e os anjos os chamando e dizendo: venha para cá, receba a salvação. Ele olhava para baixo, via o diabo e os demônios não falavam nada. O próprio demônio, intrigado, depois de algum tempo, perguntou para o diabo: por que você não chama ele para vir para o nosso lado, do mesmo jeito que Deus está chamando? E aí o diabo teria respondido assim: enquanto ele ficar em cima do muro e não responder nada para Deus, ele está no inferno. Se ele ficar em cima do muro e não responder nada, já está tudo resolvido para o nosso lado. Quando a palavra de Deus diz que Elias confrontou aquele povo, e a resposta é: e eles não lhe responderam nada? Nada agrada a Deus? Não dar uma resposta a Deus resolve alguma coisa na sua vida? Se você está se sentindo dividido, se você está confuso e Deus fala com você, se você não responde nada, significa que vai acontecer alguma coisa ou vai acontecer nada? Mentes divididas não podem agradar a Deus. Mentes divididas não podem agradar a Deus. Divisão é um sinal de infidelidade. Divisão é uma ofensa contra aquele que é único. Vou contar a você uma ilustração muito simples. Quantos aqui são casados? Se você é homem, você tem uma só esposa, amém? Se você é mulher, você tem um só marido. Um só. Se tiver 2, 3, já complicou. Mas 2, 3 ou 4, se não é único, já ofendeu. Concorda? Aquilo que é único não pode ser quebrado. Eu vou contar para vocês uma lição que eu aprendi com a matemática. Quantos gostam de matemática aqui? Perguntei de manhã, tinha 3 pessoas, acho só. Eu ouvi certa vez uma palestra de um professor de física nuclear da USP.
O nome dele era Christian Scheng. E ele contou uma coisa muito interessante numa palestra. Ele disse o seguinte, que a maior distância entre os números é entre o número 0 e 1 e entre 1 e 2. É maior essa distância do que a distância entre 2 e 1000, por exemplo. E aí eu fiquei intrigado, não estava entendendo nada, né? Vocês também não devem estar entendendo. Mas ele explicou, a distância entre 0 e 1 é importante demais, porque 0 significa que não existe, e 1 existe. Se alguém disser assim, olha, descobriram que não existe vida em Marte. Não existe, é 0. Agora, se alguém disser, existe uma vida em Marte, peraí, já é uma revolução, então existe vida. Percebe? 0 significa, por exemplo, não tem nenhuma solução para a sua vida. Já imaginou? Agora, se disser assim, tem uma solução para a sua vida, não mudou tudo? Então a distância entre 0 e 1 é muito grande, porque 0 significa não existe, 1 significa que já existe alguma coisa. E a distância entre 1 e 2 também é muito grande, porque aquilo que é único tem um caráter absoluto. Deus é um só, amém? Se eu disser, eu amo a Deus, mas também tem um lugarzinho aqui para Buda, ou sei lá, qualquer ídolo na vida da pessoa, a distância entre ser só um, ou serem 2 deuses que você adora, já é absurda. E se você tiver 2 ídolos, 3 ou milhares, como acontece na Índia, tanto faz. A partir do momento que você tem ídolos na sua vida, tanto faz se são 2 ou se são 1000. Deus é único. Então a diferença entre 1 e 2 é muito grande. Mesma coisa, você não deve ter outra pessoa na sua vida, além do seu marido, além da sua esposa. Se tiver 2 ou 3 ou 4, já complicou tudo, e de qualquer jeito já bagunçou. O importante é que seja único. Aquilo que é único é sagrado, amém? Então nós precisamos entender que se Deus não for único na nossa vida, se Ele não for Senhor de fato das nossas vidas, se a gente está dividindo o espaço do nosso coração com Deus e mais alguma coisa, nós estamos comprometendo a nossa vida, estamos com uma mente dividida. E nem sempre é um ídolo que nós estamos colocando, pode ser qualquer coisa desse mundo. Você pode estar dividido entre Deus e o dinheiro, entre Deus e você mesmo, colocando você no centro da história, em vez de colocar Jesus no centro da sua história. Então mentes divididas não podem agradar a Deus. O profeta, quando desafia o povo, ele diz, olha, decidam, ou é Deus ou é Baal. Você não pode ter 2 deuses na sua vida. Então mentes divididas não podem agradar a Deus, amém? Terceira verdade que eu quero dizer para você nesse texto é que mentes divididas tendem ao fracasso. Repita comigo, mentes divididas tendem ao fracasso. Não dá certo. Não é só que não agrada a Deus, já é muito importante saber que não agrada a Deus, mas não funciona, não dá certo. Mentes divididas não são prósperas, não são produtivas. Quem já viu ou já brincou de cabo de guerra? Todo mundo sabe o que é? Uma turma do lado de lá, uma corda, uma turma do lado de cá, não é? E muitas vezes eles ficam alguns minutos ali, uma turma puxando para cá, uma turma puxando para lá, e não vai para lugar nenhum, nenhum dos dois ganha. Quanta energia está sendo gasta e nada está acontecendo, estão parados. Toda aquela energia não está produzindo nada, porque estão divididos um contra o outro. Se estivessem todos juntos puxando para fazer alguma coisa, eles iriam gerar algum trabalho, algum progresso, mas um contra o outro não produz nada. Então mentes divididas tendem ao fracasso. Eu vi certa vez uma cena que foi muito engraçada, por isso marcou na minha mente. Um carro tinha se acidentado, e no acidente as rodas ficaram desalinhadas, as 2 viradas para fora. Mas o carro ainda andava com muita dificuldade, e a pessoa estava trazendo o carro até a oficina, e no caminho ele tinha muita dificuldade para conseguir não bater o carro, para conseguir levar o carro até a oficina, porque cada vez que uma das rodas conseguia um pouquinho mais de aderência, ela puxava para aquele lado. Então o carro ora ia para a esquerda, o motorista puxava tudo para a direita. Quando ia para a direita, a roda da direita pegava aderência, e o carro ia para o outro lado, ele tinha que puxar para cá.
E eu fiquei rindo de ver o sacrifício que a pessoa fazia, devagarinho tentando levar o carro até algum lugar, porque havia um desalinhamento, havia divisão, cada uma das rodas apontando para um lado. Uma família dividida vai prosperar? Se nós estivermos brigando entre nós, se o marido quer uma coisa, a esposa quer outra, se estão divididos um contra o outro, se estão em oposição, em inimizade dentro de casa, há prosperidade nisso? Estou falando mesmo do ponto de vista material, não estou falando só das coisas espirituais, não. Se pais estão contra os filhos, isso é uma família que vai prosperar? Você já ouviu histórias de pessoas que construíram uma grande empresa, progrediram, se tornaram grandes, e quando o pai então tem que passar a empresa para os filhos brigam, vão às vezes até à justiça um contra o outro, e os filhos brigando destroem tudo, porque não há unidade. Mentes divididas tendem ao fracasso. Mentes divididas fazem com que muita energia seja gasta sem que nada aconteça, como naquele cabo de guerra. Mentes divididas se torna um desperdício na nossa própria vida. Quando nós estamos interiormente divididos e ficamos confusos, nós não conseguimos produzir, não conseguimos realizar, não sabemos o que devemos fazer, não sabemos para que lado ir. E enquanto fica essa divisão interna, nós estamos perdendo o nosso tempo e perdendo a nossa vida. Então coloque o seu coração totalmente em Jesus, amém? Ele é digno de receber a sua confiança, Ele é digno de ser Senhor da sua vida. Não fique guardando uma parte da sua vida. Uma coisa que muita gente faz e que tende ao retrocesso, tende ao fracasso, é quando nós entregamos a vida para Jesus, mas nós deixamos algumas áreas que nós dizemos, isso aqui eu é que vou cuidar, e nós não deixamos então que Jesus seja Senhor de fato da nossa vida. Eu digo assim, Jesus é Senhor da minha vida, mas nos meus negócios eu é que mando, minhas finanças eu é que sei cuidar, nisso aqui Deus não manda. Outra pessoa diz assim, Jesus é Senhor da minha vida, mas na área emocional não. Com quem eu vou casar? Peraí, eu que decido isso, não vem Deus querer mandar nisso aqui não. E existem muitas áreas que às vezes nós não entregamos para Deus. Isso é divisão. Ele não é Senhor de fato da sua vida, Ele não é Senhor completo da sua vida, e quando estamos divididos, tendemos ao fracasso. Não podemos permitir isso na nossa vida, amém? Lucas 11, versículos 17 e 18 diz o seguinte: e sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Jesus falou isso porque os inimigos de Jesus estavam dizendo assim, ele está expulsando os demônios pelo maioral dos demônios, por Beelzebu. E aí Jesus diz assim, vocês estão falando uma grande bobagem, porque se eu estivesse expulsando os demônios pelo poder dos demônios, o diabo estaria dividido e o seu reino iria acabar. Casa dividida não se estabelece. Foi Jesus quem disse isso, gente. Então entenda, mentes divididas tendem ao fracasso. Isso não é uma boa opção para a sua vida, amém? O apóstolo Tiago também nos disse, capítulo 1, versículos 6 ao 8: peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. Muitas pessoas são assim, ânimo dobre, ele não sabe exatamente o que ele quer, é como a onda do mar agitada. Um dia ele está aqui na igreja, ele louva, ele adora a Deus, no outro dia ele está diante das circunstâncias, ele faz o que ele quer, ele não pergunta a Deus qual é a sua vontade. Se você consagrar hoje a sua vida, se você tiver uma mente renovada, uma mente que rejeite essa divisão, você vai ver a prosperidade de Deus na sua vida, amém? Glória a Deus. Quarta verdade que eu quero apresentar para vocês, agora eu quero ouvir um glória a Deus, porque até agora eu só estava puxando a sua orelha, amém? Mas a quarta verdade que eu quero dizer para vocês é uma coisa muito boa de se ouvir.
Mentes divididas podem ser restauradas, amém? Repita comigo: mentes divididas podem ser restauradas. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Você já estava ficando preocupado, pensando que não tinha jeito, que não tinha solução, não é? Mentes divididas podem ser restauradas, gente. Por que é que Elias disse para o povo: decidam hoje o que vocês querem? Porque eles podem decidir. Por que Josué disse para o povo: decidam? Porque eles podem decidir. Porque Tiago fez um desafio para os crentes não serem de ânimo dobre? Porque eles podem decidir. E você pode hoje decidir sair daqui com o propósito de cultivar uma mente restaurada, renovada, e não ter mais uma mente dividida. Você não está condenado, é natural. Primeiro ponto, é natural, todo ser humano nasce assim por causa do pecado, mas você não precisa viver debaixo de uma condenação do natural. Você pode buscar a Deus e experimentar algo novo na sua vida. Talvez mente dividida seja o problema que tem causado uma série de outros problemas e fracassos e desilusões, decepções na sua vida. Mas se você deixar Deus mudar isso a partir de hoje, você vai experimentar algo novo de Deus na sua vida, amém? Tiago, o mesmo Tiago que fez aquela advertência agora há pouco, no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se você se chegar a Deus, Deus vai se chegar a você. Você está com a mente dividida? No momento que você diz assim: Senhor, eu quero parar com isso, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, Deus vai se voltar para você. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Quando você dá um passo na direção de Deus, Ele vai dar muitos outros na sua direção. Não existe a possibilidade, a hipótese de você se voltar para Deus e Deus virar as costas para você. Não importa se você mereceu, se você não mereceu, se você errou, se você pecou, o que você fez. Não importa se você tinha uma mente dividida. No momento em que você decide consagrar a sua vida a Deus, a sua mente a Deus, no momento em que você diz: Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor de fato da minha vida, eu consagro essa área da minha vida ao Senhor, Deus nunca vai virar as costas e dizer assim: agora sofre um pouco aí para aprender. Não. A gente às vezes faz isso, né? Tem pessoas que a gente não, né? Eventualmente tem pessoas que fazem isso, né? Quando alguém se arrepende, fala: agora não, agora é tarde. Deus nunca vai te dizer que agora é tarde. Se você teve tempo de se arrepender, Deus tem tempo para voltar para você também, amém? Pode aplaudir o Senhor. Para que você não tenha nenhuma dúvida disso, todos conhecem a história do filho pródigo? O que é que Jesus contou? Um jovem que desonra o pai, ofende o pai, pega a sua parte da herança, gasta tudo de maneira louca, e quando ele está lá no fundo do poço, quando ele perdeu tudo, quando realmente a situação ficou apertada para o lado dele, ele se volta e o que ele encontra? Condenação do pai. O pai virou as costas? O pai o tratou como um empregado? Não, ele encontra o pai de braços abertos. Toda parábola é uma história para contar uma verdade espiritual. Qual é a verdade espiritual que essa história está contando para a gente? Quem é o pai que recebe de braços abertos? Deus. Quem contou essa história? Jesus. Então nunca tenha dúvida, porque algumas vezes, depois de a gente andar errado, quando a gente percebe que a gente deve se arrepender e buscar a Deus, o diabo fica te acusando, e as pessoas às vezes ficam debaixo de um peso de culpa por pecados do passado, e não entendem que Deus te aceita integralmente quando você se arrepende. Não tem que passar por um tempo de provação, de sofrimento para pagar o erro do passado, não tem nada disso. Na salvação é eterna, é instantânea. Quando você morrer, você vai na presença de Jesus, não tem purgatório, não tem meio do caminho, não tem nada disso.
é direto na presença do Senhor. E na sua vida hoje aqui, quando você se arrepende, você está diretamente diante do Senhor, como se nunca tivesse pecado. Amém? Então, mentes divididas podem ser restauradas. Você pode hoje tomar uma decisão de voltar para Deus, e você vai ver o resultado disso. Por isso Josué disse: escolhei a quem vocês querem servir. Por isso, lá em 1 Reis, o texto que nós lemos, eles foram desafiados a tomar uma posição. Porque quando nós tomamos uma decisão, quando a gente passa por esse processo de purificação, nós vamos ter então mentes restauradas. Não acontece do dia para a noite. O começo é uma decisão, e amanhã e depois você vai precisar alimentar essa decisão e buscar esse processo de restauração. Através do quê? Da oração, através da palavra de Deus, através de alimentar o seu coração com as coisas de Deus, através de decisões que você vai tomar dia a dia. Mas hoje você pode decidir sair daqui não mais caminhando com uma mente dividida, mas começando um processo em que sua mente vai estar cada dia mais restaurada. Amém? E por fim, quinta e última verdade que eu quero apresentar para você é que mentes purificadas têm a bênção de Deus. Se agora há pouco eu disse que mentes divididas tendem ao fracasso, eu quero dizer agora para você que mentes purificadas têm a bênção de Deus. Amém? Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. É promessa. Se você se chega a Deus, Deus vai se chegar a você. O Salmo 40, versículo 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade. Ou seja, a minha mente tem um foco só, vontade de Deus. Não tem uma mente dividida. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. A palavra de Deus vai colocar você, vai colocar sua mente em harmonia com a vontade de Deus. E quando a sua mente está em harmonia com a vontade de Deus, você recebe a bênção de Deus. Não existe obstáculo para que Deus possa te abençoar. A bênção de Deus vai fluir livremente sobre a sua vida. E quando a bênção de Deus flui sobre as nossas vidas, nós somos restaurados. Amém? O Salmo 37,4 é um dos versículos mais conhecidos do Velho Testamento. Uma promessa que muitas vezes está no coração de cada um de nós. Uma palavra que você lê e ela toca o seu coração, porque ela diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É bom ouvir isso, gente. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Que promessa maravilhosa. Mas para quem é essa promessa? Agrada-te do Senhor. Fique feliz com a vontade de Deus. Tenha uma mente única, não dividida. Olhe para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, para a palavra de Deus, e fique feliz com a vontade de Deus. Se você se agrada de Deus, se você se agrada das coisas de Deus, se você olha para Jesus e você recebe a sua direção, e você diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando uma direção. Se você lê a Bíblia e você diz: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Se você alimenta o seu coração com a palavra de Deus, que é vida eterna, princípios eternos, Deus vai poder então se agradar também de você e conceder os desejos do teu coração. Agora, o que não dá certo é a pessoa querer fazer a sua vontade e pedir a bênção de Deus. Deus só pode conceder o desejo do seu coração na medida em que o seu desejo está alinhado com a vontade dele. Se você pedir bobagem, se você estiver fora da vontade de Deus, se você está com a mente dividida, pedindo coisas erradas, no momento errado, do jeito errado, Deus não vai poder dizer sim. Mas quando nossas mentes são restauradas, alinhadas com a vontade de Deus, é fácil para Deus dizer sim. Porque o que Deus mais gosta de dizer para a gente é sim, gente. Você que é pai ou mãe, é mais gostoso dizer sim ou não para o filho? Sim. Você quer dizer sim. A gente só diz não quando é obrigado a dizer não. A gente diz não chateado de ter que dizer não, mas a gente faz porque é o melhor para o filho, porque ele está pedindo uma coisa errada, algo que não é possível. Mas quando você pede algo, quando o filho pede algo que agrada o coração do pai, que gostoso poder dizer sim para o filho. Deus também é exatamente assim, só que muito melhor do que nós. Deus te ama
Ele quer dizer sim para os desejos do seu coração, mas Ele só pode fazer isso na medida em que a sua mente está restaurada, renovada, purificada pela palavra de Deus, amém? Isaías 26:3 tem outra promessa maravilhosa, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Quantos precisam de paz hoje? A promessa de Isaías está dizendo assim: Tu conservarás em perfeita paz. Deus não vai te dar paz, vai te dar perfeita paz. Mas para quem é? Conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Não tem uma mente dividida, tem uma mente restaurada, tem uma mente purificada, tem uma mente fundamentada na vontade de Deus, na palavra de Deus, e aquilo que Ele pede agrada ao Senhor, e Deus pode então trazer paz sobre esse coração, perfeita paz, promessa do Senhor, amém? O texto que nós lemos, o nosso texto básico de Reis, também nos ensina isso. Logo depois daquele momento em que Elias traz o desafio para que o povo tome uma posição, Elias chama um jovem para ser o seu sucessor. Quem foi o sucessor de Elias? Quantos sabem aqui? Eliseu. Veja o que diz 1 Reis 19:21. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Deixa eu explicar para você o que aconteceu aqui. Elias encontrou Eliseu trabalhando na agricultura lá, com os bois, com os carros. E Elias disse assim: Eliseu, venha e me siga. Você sabe o que Deus vai fazer com você. Você sabe qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Eliseu então disse assim: espera aí, Elias, só um minuto. Eliseu voltou, sacrificou os animais, ofereceu a Deus, usou os carros para fazer uma grande fogueira para queimar, para fazer aquele churrasco. Deve ter sido um churrasco grandioso, para quem gosta aí. O que ele estava fazendo? Ele trabalhava com aquilo. Ele precisava dos bois, ele precisava dos carros. Quando ele recebeu um chamado, e ele creu no chamado de Deus, e ele aceitou o chamado de Deus, ele acabou com tudo aquilo, ofereceu a Deus. Ele estava dizendo assim: não tem volta, eu vou fazer a vontade do Pai, amém? Não tem volta, eu vou fazer a vontade de Deus. É como naquelas historinhas que a gente vê nos filmes, em que a pessoa atravessa uma ponte, e então ele derruba a ponte depois para que os outros não possam alcançá-lo. Eliseu estava derrubando a ponte para que ele mesmo não voltasse. Ele estava dizendo assim: a minha decisão é de buscar Deus. Deus me fez um chamado, eu vou caminhar para esse chamado, e eu não vou voltar atrás, eu não vou voltar para os bois e para os carros, para a agricultura. Acabou isso aqui. Isso é mente purificada, mente consagrada, amém? Você pode ter uma mente assim hoje, e você pode ter a bênção de Deus, de quem tem uma mente purificada. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Queria que você abaixasse a sua cabeça um instante, que você buscasse o Senhor. O que é que Deus falou com você nessa palavra? Qual é o chamado que Deus tem para você nessa noite? Todos nós temos que enfrentar esse desafio de vencer uma mente dividida. Todos nós, no correr da nossa vida, muitas vezes somos tentados a colocar outras coisas além de Jesus na nossa vida. Talvez a sua própria vontade esteja competindo com a vontade de Deus. Talvez as coisas materiais, o dinheiro, seu trabalho, talvez a influência de outras pessoas, alguma coisa pode estar competindo com Deus na sua vida. Talvez você tenha entregue a sua vida ao Senhor, mas foi uma entrega em que você não fez aquela entrega de fato. Você entregou, mas continuou dirigindo a sua vida, em vez de deixar que Jesus dirija.
Quero fazer um desafio hoje para que você consagre a tua vida. Que tipo de divisão existe na sua vida hoje e precisa ser consertada? Será que você está num cabo de guerra e é com Deus que você está brigando? Deus está do outro lado? Gente, não tem chance de dar certo isso. Se eu disputar forças com outro homem, eu tenho alguma chance de ganhar, não muita, que eu não sou tão forte assim. Mas se eu disputar com Deus, se em algum momento entrou no meu coração, na minha mente, um pensamento contrário à vontade de Deus, e eu estou brigando com Deus na minha vida, não tem chance de eu ganhar não. Até com o diabo eu posso brigar, porque se eu estou em oposição a ele, é até bom brigar com o diabo, viu? É bom você não estar do mesmo lado que ele. Mas quando eu estou em oposição ao diabo, eu tenho o poder de Deus do meu lado. Eu não luto sozinho. Mas se eu estiver em oposição a Deus, é muito complicado. Então, se há alguma área na sua vida que você, em vez de estar unido com o Senhor, buscando um propósito, você está dividido. Se você permitir que alguma coisa perturbasse a sua vida, perturbasse a sua harmonia interior, porque você deixou que desejos, sentimentos, atitudes, práticas erradas, fora da vontade de Deus, perturbassem a sua vida, hoje você pode acabar com essa divisão. Você pode responder a Deus. Quando Elias desafiou o povo, Elias era um homem ungido, um profeta de Deus, e ainda assim, o texto diz que o povo não respondeu nada. O que é que você vai responder a Deus hoje? Eu quero que você ore, e aquilo que Deus tiver falado com você nessa noite, dê uma resposta a Deus. Dê uma resposta dizendo sim, mesmo que seja algo que você não se sinta com força para vencer. Diga: Deus, eu quero dizer sim para o Senhor, me ajuda, me dá força para vencer isso, eu preciso da tua graça, e a bênção de Deus vai ser sobre a sua vida, amém? Quantos aqui hoje reconhecem que estavam com uma mente dividida e querem purificação da sua mente? Levante sua mão para Deus agora, todos de olhos fechados, não interessa o que se passa com o outro nesse momento. Se você quer consagrar sua mente a Deus, peça agora, diga: Jesus, eu quero ter uma mente consagrada a Ti, eu quero deixar de ficar em cima do muro. Em cima do muro eu não tenho respostas, em cima do muro eu não tenho a bênção, eu não tenho a vida. Eu quero consagrar minha vida a Ti, Jesus. Eu quero que o Senhor seja Senhor completo da minha vida. Diga isso para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada vida aqui hoje, ó Deus, que está dando um passo a mais na Tua direção, Deus. Muitos talvez voltando de um caminho errado que estavam trilhando, e hoje estão se arrependendo, estão voltando para Ti, estão declarando que querem de fato Te servir, que querem de fato experimentar que Tu és Senhor das suas vidas, Pai. Outros estão consagrando uma área específica onde estavam tendo lutas, onde estavam tendo derrotas. Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um, ó Deus, que nós saímos daqui hoje com uma convicção de que somente a Tua vontade vale a pena, somente quando nos agradamos do Senhor podemos receber a Tua bênção, e nós queremos, ó Deus, andar na Tua presença. Por isso, toda e qualquer raiz de divisão na nossa mente, todo tipo de dúvida, todo tipo de incerteza que havia nos corações, que impedia de se lançarem completamente na Tua presença, caia por terra hoje no nome de Jesus. Todo pensamento errado, toda atração desse mundo que de alguma maneira cativou, prendeu os Teus servos, seja quebrada hoje no nome de Jesus. Nós declaramos que temos e teremos cada vez mais uma mente curada, uma mente consagrada, uma mente purificada pela Tua palavra, Senhor, e através da Tua palavra teremos vitória no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.